Sejam bem-vindos ao nosso dia 2 do Papo em Consciência, uma série de lives que a gente está fazendo para conversar sobre papos de consciência. E para quem chegou agora e não me conhece, sou Tuila Cláudia, terapeuta integrativa e anfitriã agora nessas lives, porque temos convidados hoje. Vamos só aguardar a nossa convidada entrar aqui para a gente bater um papo, né? E hoje é o dia 2. Lembra, né? Se tem um dia 2, tem um dia 1, né? Ontem a gente estava aqui conversando também sobre consciência. E hoje a gente vai conversar com a Kedna. A Kedna, ela é uma querida. Vou deixar ela entrar aqui. Tô aceitando, tô aceitando. Oi, Ked. Oi, Tuila. Boa noite. Boa noite. Que bom a gente poder conversar, né? Sim, é ótimo. Tá, o vídeo não tá muito bom para mim, mas eu espero que esteja bem para os demais. Sim, eu tô vendo perfeitamente, eu tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Tô aqui mandando os avisos para as pessoas assistirem a gente. Deixar ali o pôr do sol. Né? Puxar essa energia, né? Então, Kedna, eu me apresentei um pouquinho. E eu vou te dar um tempo para você também se apresentar, para quem chegar aqui e não te conhecer, né? Conhecer quem é você, o seu Conhecer quem é você, o seu trabalho. Certo. Então, vamos lá. Meu nome é Kedna Vito. Estou aqui, eu gosto de dizer que eu estou aqui como terapeuta, porque a gente tem várias demandas, né? Vários trabalhos, vários arquétipos, então eu gosto de dizer que estou aqui como terapeuta. Tenho algumas formações entre Theta Healing. Twila, eu não estou te ouvindo, nem te vendo. consegue Tu me pode me ouvir? dar um... Ah, pronto, consegui. Tá. Enfim, quem não for contribuição, por favor, se afaste. Vocês não são bem-vindos. Ai, como pode melhorar? Continuando. É, então, eu sou terapeuta, tenho algumas formações entre Theta Healing, Reiki, barras de Access, Facelift, e entre outras terapias, né? Esse conjunto de terapias, ele tem um único propósito, é fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam melhor, sintam a expansão. E embora alguns confundam a expansão com, tipo, atingir um ápice. Não, expansão é crescer, é a gente se sentir cada vez melhor, cada vez mais feliz com a gente mesmo. Só por ser, só por estar vivo. E o nosso papo, né, já começou muito com a energia do nosso tema, né? Do tema que você trouxe, né? Sobre perguntas. É uma coisa interessante porque quem já conhece um pouco de Axis, né? E eu já conheço pessoas que não fizeram ainda a classe de barras, mas já conhecem a energia de Axis Consciousness, né? Pelas perguntas. E aí, o que é que essa energia de criar uma vida a partir de perguntas é para você? O que que isso abriu espaço para você? E o que que isso faz a diferença, né? Porque pergunta, pergunta, mas não é qualquer pergunta, né, Kedna? É, não é qualquer pergunta e nem é de qualquer jeito, né? E assim, já abordando aqui a questão das perguntas, embora muito visto no Access, ele não é exclusivo do Access Consciousness. O Access Consciousness, ele traz ferramentas que eu gosto muito quando você aprende barras,
já tem lá, aprender, ensinando você a saber o que você já sabe. E o Axis, ele traz essas perguntas porque para a gente sair da conclusão, para a gente sair do que o óbvio, né? E eu acho muito legal, assim, é uma prática, né? Até você se acostumar com as perguntas, até você perceber o poder que as perguntas têm, é uma prática. E só vai funcionar com intenção. Não é você fazer de qualquer jeito. E é você realmente se abrir para que o universo responda. Muitas vezes a gente diz assim, né? Faça perguntas sem esperar resposta. Não é que as respostas não vão vir, vem, mas não vem naquela conclusão que a gente já está modelada e fixada. Tá? Pelo contrário, quando a gente lança uma pergunta, traz infinitas possibilidades. Sim, exatamente. E é interessante porque quando a gente é criança, né, é tão tranquilo fazer perguntas e questionar e explorar o mundo, né? E a gente às vezes vai perdendo isso e fazendo perguntas que mais deixam a gente na limitação do que na expansão, Sim, sabe? isso mesmo, a gente geral antes, né? Eu gosto assim de que antes do Axis, do Barra de Axis, a gente fazia pergunta esperando aquela resposta. Hoje faço pergunta esperando as possibilidades que estão disponíveis. E assim, eu gosto também muito de lembrar que tudo é um processo, tudo é treino, tudo é prática. E é estar disponível a receber também, né? Tem uma pergunta que eu adoro. Já vou logo falando. Já vou dizendo aqui. Como pode melhorar? É uma pergunta tão simples. E tem um poder, só que esse poder só funciona quando a gente tem a intenção de que realmente aquilo melhore. E não falar na base da ironia. Sabe quando você fala assim, poxa, tá tão ruim que nada mais vai dar certo? Não. É quando você realmente quer que melhore. Você quer sair daquela estagnação, você quer sair daquela lamentação. Tá ruim? Como pode melhorar? E tá bom? Como pode melhorar ainda mais? É uma das frases assim, quando eu não sei o que perguntar, eu gosto de usar essa, porque ela até abre para outras possibilidades, outras perguntas. Não é isso? E isso muda um pouco a energia, né? Porque, pelo menos para mim, antes de conhecer mesmo o Axis, né? Me vinham muitas perguntas como: por que isso está acontecendo? Por que comigo? Né? Por que nada dá certo para mim? Essas perguntas, né? Por que isso é tão difícil? Tem um peso, né? Diferente do como pode melhorar. E aí E já o é uma ponto outra intenção, né? Uma outra energia. e assim, quando você vai no porquê, você já está atrás daquela resposta imediata. E geralmente o porquê, até mesmo as perguntas que você colocou como exemplo, já colocam você no lugar de vítima. Né? Já coloca assim, por que comigo? Eu tão boa, tão plena, tão maravilhosa, por que isso acontece comigo? Né? Mas se a gente começar a substituir, né, o jeito de perguntar, melhora. A gente sai até dessa questão do vitimismo para tomar o poder da nossa vida. E assim, lógico, coisas ruins acontecem, a gente fica mal mesmo, e tudo é um processo. Não precisa demorar muito. Tem uma frase que diz assim, né, que o sofrimento é inevitável, mas ele não precisa ser duradouro. Sim, exatamente. Essa questão de a gente prolongar isso, né? E acho que o convite das perguntas também é esse, a gente sair de uma energia, uma frequência baixa, né? A gente sair daquela conclusão para encontrar Uhum, as possibilidades. isso. E quando você começa a entrar nesse mundo do Access, geralmente através das barras de Access, tem muitas perguntas lá dentro. Tudo é uma pergunta, tudo é uma possibilidade.
E já fica até o convite de vocês tentarem. Quem tem o curso de barras, a gente sempre instrui. Abre a apostila, vê se tem uma pergunta, pergunta que contribuição você pode ser para mim, e vê em que página abre, e ali vai ter perguntas. Né? É muito interessante, porque assim, o Axis ele traz para cada situação uma ou mais perguntas. Né? Que são, às vezes a gente conhece como os processos verbais. Tem os processos que não são as perguntas e tem muitos processos que são a pergunta. E é muito interessante como vai dissipando as nossas tensões. Né? Vai, assim, vai tipo, né, aquela crosta, digamos assim, aquela crosta que a gente tá da estagnação, da densidade, né? Vai tipo dissipando e você começa a perceber com outros olhos, com outra energia. Exato. E é interessante, eu vou trazer um exemplo de uma história minha, né? Eu acho que temos muitas histórias, né, Kedna? De usar as perguntas e a energia mudar assim, da água por Uhum. vinho, né? De, tipo, se encontrar numa situação que antes seria desesperadora, e aí fazer uma pergunta, até o mantra, né? De Access, que quando eu estou muito. O que eu faço agora? Só me vem o mantra, que é um processo verbal, a gente está ali, mas não é uma pergunta, mas aí é uma escolha. Uhum. E aí, esses dias, tive um problema com o meu carro, né? Sim, tive um problema, estava sozinha, e aí chegaram pessoas para me ajudar, e eu só no como pode melhorar, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? E as pessoas me olhavam assim, mas você tá tão tranquila, sabe? Eu chamei o reboque, passei mais de uma hora, né, esperando o reboque. Mas você tá tão tranquila? Eu disse, eu estou escolhendo facilidade. Estou aqui fazendo perguntas, né? E não indo para a conclusão de, poxa, esse reboque vai demorar muito, foi erro meu, sabe? A gente às vezes vai para Uhum. esse mental de ir para as conclusões das afirmações, né? Que deixam a gente mais nesse ciclo de insanidade mental. E aí, quando as pessoas acessam isso, nossa, você tá tão tranquila, sabe? Esperava que você Sim. xingasse, esperneasse, O né? normal seria se desesperar, ficar com medo, achar que vai gastar muito, né? O que eu acho interessante é assim, que as pessoas banalizam o normal, né? Isso, Mas esse não é o normal, né? Esse não precisa ser normal. Me se desesperar. exato. E aí, fazer uma pergunta, mudar a vibração, não ir para a conclusão de demorou demais, deu tudo errado, né? E tem outra pergunta que eu adoro também, que é qual o presente por trás disso? Eu já ia falar, eu já ia comentar sobre isso, porque assim, como a gente estuda muito, né? Assim, embora as terapias holísticas não tenham muito a ver com religião, elas acabam abrangindo muito a espiritualidade. Então a gente vai aprendendo também, né, Twila, que tudo acontece por um motivo, né? Então, assim, às vezes aquilo que parece ruim, possa ser que tenha um presente ali. E eu acho que a gente acaba até conquistando essa calma de tanta pergunta e de tanto resultado que a gente recebe, que a gente percebe. Né? Então, assim, tá ruim, peraí, que ferramenta eu posso usar aqui? Né? Tem horas que eu não sei a Tuíla, mas tem horas que realmente eu me entrego assim à chateação, à raiva, mas para um minuto, opa, que ferramenta eu posso usar aqui para não ficar? Porque tem uma coisa muito interessante. Gente, é um processo, não foi do dia para a noite. Eu gosto muito de reforçar isso. Não foi do dia para a noite. Né? Mas assim, quando a gente começa a perceber que a gente melhora, que a gente pode expandir, que a gente pode sair dessa situação chata, a gente não quer ficar muito tempo nisso.
A gente quer realmente sair. Então, hoje em dia é quase automático. Eu falar, como a Tuila disse, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar? O Podpoc, que é uma ferramenta do Access. Então, assim, é muito menor o tempo que eu passo na reclamação do que eu passava antes. Porque eu sei que eu posso sair dali, porque eu escolho sair dali. Ontem eu participei de um workshop da Luíse, né? Luíse Janaios. Aí, não sei se eu falei disso. Luíse, se eu não falei esse nome direito, me perdoe. É o nervosismo. E assim, eu já Então, saí com perguntas anotadas. a Louise, ela é uma CF de Axis. Isso, ela é uma F de Axis. Ela veio aqui em Fortaleza fazer o fundamento, que nós participamos, foi incrível. E ontem ela fez um workshop. Gente, assim, foi maravilhoso. Enquanto ela falava, eu já ia anotando as perguntas, tá? Hoje de manhã, quando eu acordei, já foi assim meio estranho, né? Às vezes a gente acorda meio assim, mas eu, opa, tem as perguntinhas. Já fui lá, peguei um papelzinho que eu tinha anotado e já fui para aquela pergunta, sabe? Porque se a gente permanecer muito tempo, acaba assim aumentando essa sensação e tudo. E tem as perguntas-chave e tem perguntas mais específicas. Sim. E é como você falou, né, Kedna? É um exercitar de musculatura. Para sempre lembrar, ops, vou fazer uma pergunta aqui. Eu não concluí, eu não fiz pergunta, eu concluí, né? E até Uhum. pensando em situação com o carro, né? Eu estava na conclusão. Eu tinha a escolha de carro ou Uber. E eu concluí que seria melhor o carro. Eu não fiz perguntas. Eu não acessei a lei que era leve no momento, né? Eu concluí. E mesmo assim, foi facilidade, alegria e glória. É. Gente, assim, e as perguntas são as ferramentas tão potentes. Assim, eu ainda não estou nesse nível, né? Mas a Tuíla e eu conhecemos gente que faz pergunta para tudo. Tudo, eu confesso assim que às vezes para comprar eu demoro um pouco para fazer pergunta, porque você pode até fazer pergunta para as coisas que você vai comprar. Tipo assim, isso vai ser a contribuição para mim? Isso vai me trazer mais dinheiro? É, então, assim, além do meu estado, assim, além de querer melhorar para mim, você pode assim expandir, você faz pergunta para tudo, né? O que é que vai ser a contribuição para mim? Então, eu ainda não atingi esse nível, porque eu confesso que às vezes eu esqueço, né? Mas não quer dizer que eu não volte atrás e não faço perguntas, não. Por exemplo, eu vou para o mercantil, né? Aí eu pergunto, que contribuição você pode ser para mim, né? O que é que está aqui disponível que eu ainda não percebi? E é tão interessante que tem um mercantil que eu vou, que quando eu chego lá, os produtos que eu quero estão de promoção. E eu não vou pedindo promoção, eu não vou pedindo desconto. Eu acho muito assim, sincrônico. Produtos, não todos, mas pelo menos uns 5 produtos que eu vou comprar ali estão de promoção. Uau! É interessante. E tem uma coisa que eu estou sentindo de trazer essa energia. Da diferença de conclusão, né? Porque eu sei que eu também não estou nesse nível de fazer pergunta para tudo, né? Eu percebo também uma resistência para algumas coisas, sabe? E o quanto que, quando a gente faz perguntas, significa que a gente está escolhendo acessar a consciência, está escolhendo expandir a consciência, né? Traz um pouquinho como você vê isso e também do desconforto que pode ser, no sentido de ter que fazer algo que não está ali tão natural, né? Sabe que é quando a gente começa a colocar uma coisa na rotina, e aí às vezes tem que ser botar o alarme no celular para lembrar, sabe? E isso é sair um pouquinho, tirar a bunda da cadeira e sair um pouquinho do que é confortável e acessar uma outra possibilidade. Consegui explicar. Ah.
Conseguiu entender ou ficou confuso? Não, eu fiquei um pouco confusa. Vamos lá. Você disse aí, é porque assim, às vezes a gente faz pergunta, e quando a gente está no Barras, vamos ver se é isso, né? Quando a gente faz Barras, a gente aprende a ferramenta leve e pesado, que é ela que vai nos guiar, não é isso? Então, assim, você está se referindo a coisas que eu percebo que é leve, mas eu não gostaria de fazer? É isso? Exato. Entendi. E isso é o maior dos treinamentos, das maiores, porque assim, a gente vem de um mundo muito básico, muito material. Quando a gente começa a fazer perguntas, a gente vai para o além, a gente vai para um espaço que a gente esqueceu. Eu não vou dizer que a gente não conhece, que a gente esqueceu. E acessar esse espaço dá um pouquinho de medo, dá um de trave. Então, eu estou aqui no meu dia a dia, como a Taylor disse, é botar o despertador, é fazer isso, é fazer aquilo. Quando eu vou para a pergunta, às vezes eu vou precisar sair dessa rotina. Às vezes eu vou precisar fazer uma coisa que eu concluí que não é agradável, certo? E isso, para mim, por enquanto, está sendo desafio. Porque não é que eu não queira fazer, é porque às vezes a gente está tão acostumado, tão viciado naquele comodismo, eu não vou nem chamar a zona de conforto, né? Naquele comodismo de fazer tudo do mesmo jeito, que requer mais energia do que a gente está habituado a usar, né? Então, assim, tem horas que é leve, mas tem horas que ainda precisa de mais empurrões, precisa de mais perguntas, né? Mas principalmente assim, o que eu aprendi muito é o não julgar. Então eu não me julgo. Porque eu já vejo assim, desde a época que eu comecei, né? Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu fiz a primeira classe de barras. Mas eu já tenho coisas automáticas, coisas que eu nem tinha, coisas que eu tinha que procurar, coisas que eu tinha, que eu só me ligava de fazer quando assistia uma live, quando eu tinha uma aula, alguma coisa assim. Hoje já é muito natural. Agora há pouco eu tive uma pessoa veio me cobrar uma conta que eu não sabia, assim, não é que eu não sabia, eu não vi a mensagem, a pessoa veio me cobrar e eu já fui para chateação. Eu disse, poxa, que chato. Aí eu depois disse, opa, peraí, como pode melhorar? Aí fui conversando ali com a pessoa e fui conversando e a gente se acertou. Eu disse, olha, me desculpa, eu não estou acostumada com essa ferramenta, eu usei poucas vezes. E fui sincera, né? Mas eu saí daquela chateação, sabe? Que é chato você ser cobrada por uma coisa que você nem sabia, né? Então, assim, fui para a pergunta, isso é automático. Então, isso eu já conto como uma vitória. Eu preciso de mais outras coisas, eu preciso de mais ferramentas, mas só o fato de uma coisinha que ia me tirar do sério, eu conseguir contornar, eu já conto como uma vitória. E nos outros eu vou aprendendo, assim, eu vou realmente, o meu objetivo é perguntar tudo. Não por um caminho de estar transferindo para as perguntas a minha responsabilidade. Não é isso. Pelo contrário, é expandindo o meu perceber, expandindo as possibilidades, né? Do que só fazer aquilo do jeito que eu já considero normal. Respondi mais ou menos, Tuíla. Você entendeu o que eu não consegui explicar. Pois é, mas eu acho assim, a base é não se julgar. É um de cada vez. Gente, a gente aprende no Céu Declarador, que o resumo que a gente pode falar que é o PODPOC, certo? Já é automático para mim. E não é automático dizer, é automático eu perceber que aquele pensamento não vai me trazer benefício e eu contornar. E eu vim com outras perguntas, e eu vim desmanchando aquilo, certo? Então, assim, eu vou contando pequenas vitórias. Isso também foi um aprendizado. Isso também é um processo. Porque até mesmo a gente assiste outras aulas de outras pessoas e tudo, e a gente quer ir para aquela régua. E tem uma facilitadora do ASC, que ela diz assim, todo mundo quer a minha vida, mas não quer fazer o que eu faço. E aquilo dali é abrir uma chave para mim. Então, o que é que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades?
com as ferramentas que eu tenho hoje. Sim. E esse convite de sair do julgamento é tão incrível, né? Porque quando você escuta uma coisa assim, né? De você até quer a minha vida, mas não quer fazer o que eu faço, ao invés de você ir para julgamento, e uma pergunta que eu me fiz esses dias, né? O que é que essa pessoa está disposta a ser, fazer, que eu não estou disposta, né? Que eu poderia estar disposta. Não para criar o que a pessoa criou na vida dela, porque não sou a mesma pessoa que essa pessoa, né? Somos pessoas diferentes. Mas criar a partir do meu saber. E Axis Uhum, é esse convite. Eu sou suspeita para dizer, mas é esse convite mais generoso o convite mais generoso para a gente acessar a nossa sabedoria que eu já pude acessar, que eu pude conhecer. uhum, É incrível essa. Inclusive, quem quiser acessar a energia de Access Consciousness a partir não dos processos verbais, mas dos processos corporais de Access, no domingo a gente vai, né, eu e a Kedna e nossas queridas da equipe. A gente vai fazer um domingo, amanhã de domingo da consciência, que é uma manhã para a gente acessar ferramentas corporais, que aí depois vou convidar um pouquinho a Kedmina para falar sobre isso rapidinho. Assistir uma uhum. palestra de Cíntia Rondelli, que é uma super contribuição, né, o CF de Access, que vai estar com a gente, e por um valor super, super, super acessível, né? Bem A palestra, convidativo. eu digo, tem as pessoas que vão para a conclusão, mas eu não moro em Fortaleza, mas eu não conheço nada. Faz perguntas, faz Gente, e perguntas. assim, eu queria até aproveitar que a Tuila falou assim da pessoa, né? Uma coisa que me veio de falar é porque assim, as mesmas perguntas para mim podem não ser as mesmas perguntas para você, né? Então assim, teste, procure saber, né? Então assim, a gente pode estar na mesma situação, mas pode ser que talvez não seja a mesma pergunta. Então assim, se aquela pergunta não está dando certo, muda, tá? Vai ter perguntas chaves, né? Como pode melhorar, você pode usar a qualquer hora. Mas não desiste, né? Porque assim, cada um tem sua energia, cada um tem seu objetivo, sua missão, e, e cada um vai ter sua pergunta. E eu penso assim, né, Ked, que é uma coisa tão prática. Sabe, é, pensou, já fez uma pergunta, sabe? Nem um segundo já fez a pergunta, sabe? E às vezes a gente tem a conclusão de que por ser, é só fazer essa pergunta, né? De que não funciona, de que muito fácil, pode pôr nisso tudo, né? Muito fácil não Uhum. funciona, né? Mas a gente não escolhe facilidade, né? E tipo, testa, para as Eu pessoas gosto chegarem, muito. testa Desculpa. fazer um pega o que um fala, o que o outro fala, começa a perguntar o que eu sei sobre isso, é uma pergunta ótima, né? O que eu sei sobre Uhum. isso? O que eu sei sobre fazer perguntas? Né? Quais perguntas vão ser contribuição para mim, sabe? Sim. Que vão abrir esse espaço, não ser que cada um diga. E, e é, Agora, e é interessante assim, você vai fazendo pergunta e vão aparecendo, é como se você realmente acendesse, né? Você vai subindo. Porque começa com a pergunta como pode melhorar, quem sou eu hoje, o que mais está disponível. Aí depois você começa a ver perguntas maiores, né? Perguntas mais elaboradas. Você realmente vai crescendo, vai expandindo até nessa questão. E eu, assim, eu atendo com outras técnicas, né? Mas eu sempre passo alguma coisa para a pessoa fazer, gente, porque não se resolve em uma sessão e nem acaba tudo em uma terapia. E eu gosto de passar alguma coisa, e eu passo perguntas. Aí eu digo logo, olha, em vez de você ficar pensando besteira,
Em vez de você ficar pensando que nada dá certo, ou que fulano fez isso, não sei o quê, vai para a pergunta. Aí eu intuo 2 ou 3 perguntas para aquelas pessoas ficarem fazendo. Aí também já é escolha delas, fazer ou não. Só que, como a Taylor disse, é tão fácil, tão acessível, para que eu vou pensar na chateação da pessoa que me cobrou, quando eu posso fazer pergunta? Quando, é muito melhor, como é que se diz? O meu bem-estar é nítido na hora. Porque você já fica assim, você já se sente pesado, você já se sente chateado e tudo. Aí quando eu fui, como pode melhorar, como é que eu posso resolver, que presentes tem aqui que eu ainda não percebi, o que se requer que esse dinheiro volte com total facilidade. E lá foi outra, outra energia. E eu tô indo aqui porque ontem eu levei uma queda, sabe? E eu levei uma queda do mais absoluto nada. Simplesmente eu caí. Sabe? Um batente que eu tô uma escadinha que eu tô acostumada a descer várias vezes, caí. E assim, mesmo com dor, eu estava rindo e eu estava internamente, fazendo perguntas, sabe? Só que assim, eu estava no meio de uma queda, meu corpo doía. Então eram várias perguntas que eu estava testando. Eu estava testando a pergunta. Sabe, que podia se resolver ali. Então, era mentalmente eu fazendo pergunta: que presentes tem aqui? Que consciências tem aqui? Certo? Então, assim, às vezes é um episódio banal, né? Você levar uma queda, né? Tem pergunta para queda? Para mim tinha. Eu não estou dizendo que eu já estou muito acostumada, então, assim, para mim tinha. Eu não, até então eu não sabia qual. Aí eu fui testando. Porque Sim. você cai um batente que você está acostumado a descer, gente, É, alguma coisa ali, né? Então, assim, era rindo, era com dor e mentalmente fazendo perguntas, tá? Até mesmo para eu não cair na injustiça, no que o errado acontece comigo, né? Porque a gente já vai para aquela coisa, né, do ruim, né? Não, eu escolhi e tô sem hematoma, diga-se de passagem. Fiquei zero hematomas. Até onde doeu mais, não doeu. Não, não ficou roxo nem nada. e é interessante, a pergunta sempre é o convite para a gente criar a partir de um outro espaço. Uhum. A gente sair daquela conclusão, né? Um gato participando aqui. Com licença. Obrigada. E, assim, aproveitando a deixa do gato, a gente pode fazer perguntas até para tudo. A gente pode fazer pergunta para as plantas, para os animais, como eu disse, mercantil, né? Então, assim, o uso das perguntas é ilimitado e restrito. Você pode pegar um livrinho, eu trouxe até a apostila de Barras para exemplificar. Você pode pegar a apostila e abrir, que contribuição você pode ser para mim. E abre, certo? Que livro vai ser contribuição para mim hoje, certo? E joga, vai fazendo brincadeiras, perguntas, vai brincando com isso. Sim. E é divertido. Vamos se divertir com perguntas, né? E também E não é já faz a pergunta. Pode dizer, tipo, ah, mas eu tenho medo de errar. Qual é a pergunta que eu faço? Essa pergunta é errada. Assim, não. Isso aí é julgamento, né? E assim, quando a gente aprende o mantra do Axis, que diz assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Facilidade não quer dizer que é fácil. Nem tudo vai ser sentado no pudim na gelatina. Não, não é bem assim. Às vezes você pode até fazer pergunta, aí vamos supor, pegando o exemplo do carro, né? Fiz pergunta, expandiu pegar o carro, vou com o carro. O carro deu prego. Droga, fiz pergunta, mas mesmo assim o carro deu prego. Gente, tinha presente ali. Aí você vai para a pergunta: que presente tem aqui que eu não percebi? Que consciências tem aqui que eu não percebi? Porque, de repente, o carro dá o prego te salvou de um acidente em outro lugar. De repente, o carro deu prego, você conheceu alguém. Tem uma facilitadora que ela diz assim: quando a pessoa está doente, eu não digo para ela ficar boa.
Eu digo que melhor pode acontecer ali. Porque de repente ela precisou ficar doente para ir para o hospital para conhecer a alma gêmea dela. Então, assim, não vão para a conclusão de que o que melhor pode acontecer é eu estar 100% bem. Vão para a conclusão do que consciências tem aqui, que aprendizados tem aqui que eu não percebi. Gratidão por isso. É que às vezes a gente. Eu fiz pergunta, mas o ônibus estava lotado, mas meu chefe brigou comigo, mas eu cheguei lá, os preços estavam caros. Então, assim, continua na pergunta, continua. Porque você vai perceber, às vezes as respostas não vêm claras, mas você vai perceber o aprendizado que tinha ali. Sabe? Assim, não vá para o julgamento, eu fiz pergunta e não deu certo. Sabe? E outra coisa, acredite no seu saber. Não vai ser eu, nem a Twila, nem outro facilitador do Axis que vai definir qual é o melhor para você. Porque eu vou contar alguns exemplos. Às vezes você vai pergunta, aí quando você vai falar com uma pessoa mais instruída, mas você devia ter feito isso, mas você devia ter feito aquilo. Aí você para e respira e acredita que você fez o melhor que você sabia com as ferramentas que você tinha. Certo? Então, assim, o outro está falando, lógico que é para lhe dar mais conteúdo, mas não é para lhe diminuir, não é para diminuir a sua sabedoria. É para lhe dar mais conteúdo. Não quer dizer que você está errado. Não quer dizer que a sua pergunta, o seu posicionamento foi errado. Né? Tá bom. Serviu de aprendizado. E como o meu próximo aprendizado pode ser mais leve? Como o próximo aprendizado pode ser mais claro, mais confortável? E Perfeito, a gente perfeito. faz pergunta para tudo. Tudo tem uma pergunta. Tudo dá para fazer uma pergunta. Dá pra fazer. É só a gente exercitar esse músculo, né? Tá presente. E aí, eu já vou dar até umas dicas. A Suíla falou, por exemplo, da feira que a gente vai fazer, dia 13. Lógico que a gente quer que as pessoas vão, que as pessoas desfrutem, que as pessoas aproveitem, porque a gente sabe que é um processo bom, a gente sabe que vai ser um ambiente legal, porque já se nos reunimos antes, então é uma energia muito boa. Não se preocupe, ninguém fica falando pergunta direto, a gente conversa normal, né, Trila? Aí vamos supor, você fez a pergunta, né? Eu vou para essa feira dia 13. Vamos supor que talvez, embora eu ache muito difícil, a resposta seja não. Só que você não para por aí. Tá bom, não é para eu ir. É contribuição eu fazer um atendimento com a Kesma Cantuíla? Tá vendo? Você não para, não é porque vê um não que não pare. É contribuição, de repente, eu fazer um curso de barras? Certo? A gente não para no não, a gente às vezes não para nem no sim. Continua. Embora eu acho que não vai ser não, né? Eu Eu acho lembrei, que vai ser expandido você aí dia 13. eu lembrei agora dessa coisa do faz perguntas, mas continua fazendo pergunta da pergunta, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente quer dizer é sim ou é um não, mas às vezes tem uma outra possibilidade, né? Sim, Eu vou ou não vou? Peraí, eu vou, mas será que eu tenho que ir mais tarde? Teria contribuição só para o processo corporal, só para palestra, só pra... né? Ela é ir sozinha? Posso convidar outra pessoa? E tem várias perguntas que podem te dar mais clareza do que é, né? Uma vez estava assim, Isso. também fazendo perguntas, e eu escutei, não sei quem foi, assim, algum facilitador, sei que a gente gosta, né? A gente vai buscando livro, a gente vai buscando workshop, noite aclaradora, fazendo tudo. E eu nem lembro mais quem foi que falou. Mas eu acho que foi. Nem vou tentar adivinhar. Mas essa coisa do. E tem uma terceira opção. E se tivesse uma terceira opção? Né? Eu disse, eu estava só no I ou não I? Ok. O que tem aqui que eu não estou percebendo? Será que é para ir com alguém? Sabe? Vai entendendo e vai vendo o que é mais leve, vai explorando, né? Isso, perfeito. Muito bom, Perfeito. Kézia. Vamos já finalizando o papo, mas antes, a gente tá explorando muito aqui os processos verbais, né, do Access Consciousness, das perguntas.
Mas também existem os processos corporais. Uma coisa não exclui a outra. Na verdade, uma coisa é para a outra e expande uma a outra. Né? Inclusive as barras são processos corporais, né? A gente precisa tocar no corpinho. E Uhum. só para a gente finalizar e convidar as pessoas a conhecer os processos corporais de Axis, que contribuição os processos deles são para quem está escolhendo acessar mais consciência, para quem está escolhendo criar a vida a partir de uma outra energia e não da energia da limitação, né? Assim, os processos corporais, eles têm uma vantagem, assim, para mim é uma vantagem enorme, que é o quê? Você não precisa saber o que, nem quando, nem com quem. Mas você vai liberar coisas que você sabe e não sabe que está trancado no seu corpo. Então, assim, tem processo corporal para tudo. As barras de Axis, elas são um processo corporal chave, libera muita coisa. Mas às vezes continuam coisinhas específicas presas dentro da gente. A gente vai guardar, gente, a gente guarda, infelizmente, ou não, ou é um aprendizado mesmo, a gente guarda muita coisa no nosso corpo, muitas memórias. E aí, nem todo mundo está disposto a acessar, nem todo mundo quer fazer pergunta, nem todo mundo quer aprofundar essas situações vividas. Então, os processos, eles vão liberar. Claro, você pode chegar lá com o processo, vamos ter facelift. O facelift, ele trata muito a autoestima, a beleza, entre outras coisas, né? Você pode chegar, olha, eu quero me sentir mais bela, eu quero me sentir assim, assim. Mas, às vezes, você não precisa. Sabe? Ó, eu só tô chata. Tem alguma coisa que eu só quero liberar. E libera. Deixa eu só ver essa pergunta. Pode fazer mais de dois, tipo correr barras. Assim, Josi, o ideal para esse dia é fazer pelo menos dois. Pelo menos não, até dois. Por quê? Para não bagunçar muito o seu corpo. Ó, você já vai estar liberando muita coisa, certo? E às vezes liberar demais possa ser que a gente não sustente. Então, eu recomendo até dois, até mesmo por causa do tempo, né? Cada processo vai ter em torno de 30 minutos. E aí faz pergunta, que processo vai ter lá? Que processo vai ser contribuição para mim? É... E às Oi, vezes o corpo está sentindo qual é o que o corpo quer, né? Pelo menos para qual que eu mim, posso? eu vou concluir qual é o que eu quero. Assim, corpo, qual é o que você quer e me mostra. E o convite é não ir para o racional, vai para a pergunta, que processo vai ser contribuição para mim? A gente vai ter barras de axis, vamos ter facelift, vamos ter o da eliminação de realidades sexuais passadas. Eu não estou lembrando de todas, a Tuila vai me dizendo. Da visão, toque de Midas, né? MTV SS, que é para imunidade. IBSS. Isso, então assim, lá vai ter tudo explicadinho, depois a gente bota de novo os processos que vão ter lá. E assim, vai para a pergunta, que processo vai ser contribuição para mim? E eu gosto de botar também que processo vai ser contribuição para mim e para o planeta, para a Terra. Né? Também gosto muito disso, de expandir. Né? Lógico que se eu estou bem, a Terra está bem também. A Terra quer me ver feliz. Então, assim, Né? tem um convite. Oi? E fazendo perguntas, né? Porque, você vê assim, tem o processo corporal, o toque de Midas. Eu quero acessar essa energia da abundância, do dinheiro, vou para esse. Mas às vezes fazer um facelift vai te deixar mais com autoestima melhor e você vai aparecer mais e as coisas começam a chegar e o dinheiro começa a chegar, entende? Sim. Ah, Sim. Por isso que é bom, assim, fazer pergunta. Pode fazer até aproveitando o gancho, né, Tu? Já diz assim, qual processo que vai me trazer mais dinheiro aqui? Aí, de repente, tem MTVSS. Aí, vixe, MTVSS não vai para o julgamento, não vai para a conclusão. Tá, vou fazer, vou ver o que acontece. Porque, de repente, você tá fraco, tá com sua imunidade baixa, e o MTVSS te dá mais disposição, de repente.
né? Ou então você se sente mais, faz o facelift, se sente mais no glow up, né? Aquela coisa mais assim, mais disponível, e o dinheiro vem, você se sente mais alegre, assim, não vai para a conclusão. Quando você joga uma pergunta, o universo responde a energia que se requer. É É isso? isso, é isso. Acho que fizemos. Eu ia Ai, falar tu mais. falhou para mim, tu pode repetir. Eu acho que fizemos o que viemos fazer. Se você quiser falar mais alguma coisa para fechar aqui, mas antes eu já quero convidar quem chegou aqui no presente momento, depois no futuro, tem uma live antes e tem uma live depois, né? Serão 5 lives e amanhã a gente vai estar conversando com a Naed, né? Mais Maravilhosa. especial aqui. Então, se você chegou aqui no futuro, assiste as outras lives. E aí, Cat, encerre aí. Pronto, gratidão a todos, a quem for, a quem perseguir, a quem não for para lá, mas entrar em contato com a gente. Assim, gente, é um espaço belíssimo. Eu digo um espaço assim interno, né? Um espaço assim de expansão. É, eu não sei nem dizer que eu gosto tanto, sabe? Eu gosto tanto de encontrar essas pessoas, eu gosto tanto de fazer esses processos. E esse convite é realmente assim, é um convite mesmo interno, que você veja que existe essa possibilidade de como pode melhorar. Gratidão, Kedna, por aceitar o convite. Também Temos mais encontros, eu adoro conversar com você. adoro. E a gente, né, quem chegou aqui, gratidão pela escuta. Deixa o coraçãozinho, deixa o comentário, compartilha com outras pessoas que estão aí buscando, né? E aí você sente de compartilhar com alguém. Envia com um aviãozinho para a gente poder ser presente e contribuição com mais pessoas. Chama as amigas para ir dia 13. Faz um programa diferente. Vamos fazer um programa diferente, bora ali assistir a Cintia Rondelli falar, receber uns processos. E vai ser de manhã, ainda tem o domingo à tarde para curtir. Então, beijo, vamos encerrando e até amanhã. Eu aguardo para a gente conversar com outra convidada. Tchauzinho.